Deuteronômio no capítulo 30. Capítulo 30 de Deuteronômio, no versículo 15, versículo 14, vai dizer assim: porque esta palavra está muito perto de ti, está na tua boca, está no teu coração para a fazeres. Vês aqui hoje, te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Eis que, vês, hoje tenho te proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno que hoje ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multiplique. O Senhor te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e se fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos denuncio hoje que certamente perecereis e não prolongareis os dias na terra em que vais passando para o Jordão, para que entrando nela a possuas. Versículo 15. Vês, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te proponho, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua posteridade. Poder sentar um pouquinho. Esta palavra que aqui está, ela tem, de certa forma, como objetivo desmistificar um pouco algumas coisas no campo da fé. Nós não podemos tornar natural, carnal, aquilo que é espiritual. Amém? Só que você também não precisa espiritualizar o que é espiritual, porque o que é espiritual por si só já o é. Eu não preciso espiritualizar. E nesses dias, aqui no contexto que lemos, o povo de Deus saiu do Egito através dos braços usados por Deus, os braços de Moisés ou o cajado. E quando o povo passa o Mar Vermelho, e Deus começa a estabelecer o povo, então aquele povo agora precisava de uma constituinte para viver. Eles eram escravos, não tinham leis, não tinham regras. Eles viviam debaixo dos chicotes dos soldados de Faraó, e ponto final. Mas agora Deus disse: antes não erais povo, mas agora sois povo. E como o povo precisava de uma constituinte, e Deus liberou leis cíveis, leis nutricionais, leis espirituais. E Deus levou Moisés no monte, 40 dias, 40 noites, e Moisés trouxe as palavras da lei, e Moisés leu todas as palavras da lei, leu toda a Torá. E quando Moisés termina de ler a Torá, versículo 15 diz: vês que hoje eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Céus e terras ponho hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus fala bem baixinho no ouvido do seu povo: mas escolhe a vida, para que vivas tu e a tua posteridade. Irmãos, desde o jardim do Éden, por incrível que pareça, desde o jardim do Éden, a vida do homem não é definida ou decidida por Deus. A vida do homem é definida e decidida pelas suas escolhas. Quando
Deus colocou o homem no jardim do Éden, Deus colocou uma árvore do qual ele não poderia tocar. E há tantas coisas que nós poderíamos aprender ali. O maior aprendizado de todos é que a minha vida depende mais das minhas escolhas do que de Deus. Embora isso tenha um som de heresia, o que queremos dizer é que Deus, a meu respeito, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de bem, para te dar o fim que você deseja. Então, Deus, a respeito dele, a decisão já está tomada. A decisão de Deus a meu respeito já está tomada. A partir dali do jardim do Éden, o que ia definir vida ou morte para Adão e Eva era a escolha deles. Já não era mais a de Deus. A de Deus já estava exposta. A de Deus já estava exposta ali. E o princípio do jardim do Éden não mudou até hoje. Seu destino, seu dia de amanhã é marcado pelas suas escolhas de hoje. Suas escolhas de hoje definem seu destino, seu dia de amanhã. Você pode ser uma pessoa carregada de fé. Você pode ser uma pessoa muito bem intencionada. Você pode ser uma pessoa muito boa. Você pode ser um Davi que Deus testemunha que você é segundo o coração dele. Mas a sua escolha vai definir vida ou morte. Quando a gente ouve Deus dizer que Davi é um homem segundo o seu coração, a gente imagina, não, Davi não vai fazer uma coisa dessa. A escolha de Davi definiu algumas coisas fantásticas para ele, mas definiu algumas coisas ruins, muito ruins. E toda a bondade de Davi não pôde salvá-lo das suas escolhas, porque a minha vida e a sua vida dependem das suas escolhas. É interessante, porque até a salvação, nós dissemos que a salvação é de graça, não é verdade? Ou quem duvida que a salvação é de graça? Eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia diz que pela graça sois, aleluia, isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora eu lhe pergunto, está todo mundo salvo? Será que Jesus morreu por uns e não morreu por outros? Você acha que Jesus morreu por todo mundo? Se Jesus morreu por todos e a salvação é de graça, por que não está todo mundo salvo? Porque até aquilo que é de graça vai depender da sua escolha. A sua escolha vai depender. Nós estamos vivendo hoje as escolhas que nós fizemos ontem. Desde o jardim do Éden, Deus coloca um parâmetro e dizendo: a escolha sua vai definir a sua vida. O próprio Jesus, ele diz o seguinte, acho que é Marcos 15: não fosse vós que me escolhesse, mas eu que vos escolhi a vós. Aí está uma soberania de Deus, em parte. Porque a escolha de Jesus a meu respeito e a seu respeito, ele já está definida e denunciada. O que vai definir a minha vida agora é a escolha que eu vou fazer sobre a escolha de Jesus por minha vida. Há uma responsabilidade que está sobre a minha mão, está sobre a sua mão. A nossa filha está aprendendo a dirigir. E uma das coisas que eu tenho que ensinar para ela, que quando ela vai bater em alguma coisa, ela meio que torce para o carro não bater. Filha, não adianta torcer, se você não virar o volante, vai bater. Então eu sento com ela e digo: filha, esse carro, ele está na tua mão. Se pesar no pé no freio, ele freia. Se acelerar, ele anda. Se você guiar. Quando a gente vai num hotel fazendo andar de cavalo, o cara já diz: não mostra medo, mostra domínio. Cavalo, se ele entender que você está conduzindo ele, vai fazer o que você quer. Senão você vai fazer o que ele quer. Não adianta torcer
Você tem que fazer a escolha correta, a escolha certa. Não adianta torcer para o carro não bater. Freia e desvia. Freia e desvia. Eu vou pedir para o Jeová e a Aninha vir aqui um pouquinho. Já que vocês têm que sair bastante na foto agora, que você inventou essa história de ir embora. Tem gente, irmão, que inventa história de ir embora. Não sei esse negócio. O Cristiano, que é sempre meu amigão, vem cá, Cris. Fica assim de um frente para o outro. Versículo 19 diz assim: vês, hoje eu ponho por testemunha contra ti a terra e o céu, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas escolhe a vida. Deus estava dizendo: hoje eu ponho por testemunha contra ti. Esse contra não é ao contrário, mas é de frente, é de frente. A terra, vira para ele assim as duas mãos, e o céu. Deus está dizendo: Cris, eu já falei a seu respeito com o céu, e eu já falei a seu respeito com a terra, porque você foi feito da terra e foi soprado pelo céu. Você tem algo da terra e tem algo do céu. Sua vida está conectada com terra e com céu. E eu já falei com o céu e já falei com a terra a seu respeito. Eles estão sabendo a seu respeito. Agora hoje eles sabem que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Cada vez que você fizer uma escolha para a vida, cada vez que você fizer uma escolha de bênção, a terra está olhando, ela é testemunha, e ela vai liberar recursos terrenos para você, oportunidades, situações favoráveis, e o céu vai liberar graça, unção, favor, frescor do Espírito, autoridade no seu interior, cura, libertação. Portanto, meu filho, se você quer que o céu e a terra trabalhem para você, escolha a vida, escolha o bem. Tem coisas para você que já não dependem mais das suas orações, mas daquilo que você escolhe, para que o céu e a terra liberem sobre você. Obrigado, queridos. É isso que Deus está falando. Tem coisas, irmão, que já não depende mais do quanto que você ora, mas do que você escolhe. Faz uma escolha de casamento errada e passa uma vida toda orando, gemendo. Escolhe aquilo que você escolhe hoje, define a sua vida de amanhã. Jesus está na cruz do Calvário. Ele olha para um ladrão do lado e ele diz assim: cara, você é um cara bacana, eu gostei, sabia que você é um bandido, tem estilo, acho que você eu vou levar para o paraíso. Ele olha para o outro bandido e diz: cara, não, até eu brinquei com isso ontem, eu não gostei da sua tatuagem não, isso não vai para o céu, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Não foi bem assim? Não está na Bíblia assim? Não, Jesus estava morrendo pelos dois. O que definiu que um subiu e outro desceu? A escolha. A escolha deles. Um povo, irmãos, quando uma pessoa, quando faz escolhas erradas, ela vai dentro dessa escolha errada começar um processo de fazer escolhas certas. E na Bíblia tem um livro que fala de escolhas, que é uma vida definida por escolhas. E eu gostaria que você abrisse um pouquinho comigo, que está em Ruth, livro de Ruth. Você já conhece? Como diz aquela moça lá do avião, você já sabe, mas não custa lembrar. Não pode fumar no banheiro, não pode ligar o celular, coisas assim. Você já sabe, conhece a história de Ruth. Mas eu gostaria que pudéssemos ler um pouquinho dela. No livro de Ruth,
E pode ter certeza que tem Ruth na Bíblia. Eu conferi antes de sair de casa. Verdade, pode procurar, tem. Não seja muito humilde não, não pergunta para o irmão do lado, pergunta para o índice, ele te ajuda e ninguém sabe que você não sabia. Livro de Ruth, capítulo 1, vai dizer assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. De Belém de Judá. Mas eu quero definir essa primeira frase. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Versículo 2. E era o nome desse homem Elimeleque, o nome da sua mulher Noemi, os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilom, os efrateus de Belém de Judá, Belém de Efrata, da onde nasceu o nosso Salvador. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Esses nomes são cheios de simbolismos, mas nós não vamos entrar nele, talvez pelo de Ruth e órfã. E morreram também ambos, Malom e Quilom, e ficando assim essas mulheres desamparadas de seus 2 filhos, de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porque na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha... na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pão aonde? Em Belém de Efrata, onde eles saíram por causa da fome. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e suas 2 noras foram com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras. Antes de continuar, isso aqui é uma história muito simbólica, que todos sabem, que fala do Espírito Santo levando a igreja para casar com o seu remidor, que é Jesus, na figura de Boaz. Mas entre o profético e aquilo que se pode aprender de lição pela vida dessa mulher, primeiramente, que profeticamente ela representa o Espírito Santo, mas como pessoa, ela é uma história, como uma pessoa humana, ela tem uma história que nos ensina. Porque a Bíblia diz que ela morava em Belém de Efrata, lugar da casa do pão, o lugar aonde Deus habitava. Ela vivia em Jerusalém, no Israel de Deus. E houve crise na terra, naquela região. Houve fome, houve crise. E quando acontece isso, seu marido sai com ela e eles vão à procura de comida, eles vão dar nos campos de Moabe. Eu nem vou entrar no mérito da questão de Moabe, da onde nasceram os moabitas, que a Bíblia diz que eles não entrariam na congregação do Senhor. E depois de muito tempo ela ouve que lá na terra, que ela saiu um dia por causa da crise, a terra da sua origem, a terra que ela foi gerada, Belém de Efrata, onde nasceu Jesus, o Salvador. Ali, depois de um tempo, morreu seu marido, seus 2 filhos, tinham uma esposa cada uma, morreu os filhos, sobrou ela e aquelas 2 moabitas, e ela cai em si, e ela prefigura muitos de nós. Ela estava num lugar de bênção, ela começou em Deus, funcionando nesse lugar, e de repente veio crise sobre aquele lugar, veio situações de pressão, de estresse, de dificuldade.
ela fez uma escolha, juntamente com seu marido, de sair. E ali ela perde o lugar do propósito, ela perde o curso de Deus, ela perde o curso do propósito. Ela vai estar nos campos de Moabe, ela vai estar num lugar fora do local da promessa, fora do local. E se vê numa condição de muitas perdas. Porque espiritualmente falando, esse fala de muitos, fala de cada um de nós, irmãos. Às vezes a gente está nesse lugar em Deus, nesse lugar aonde é Belém de Eufrata, esse lugar onde eu fui chamado, onde eu nasço em Cristo, eu nasço com Cristo, eu vivo as realidades de Cristo, eu tenho experiências com Deus, eu tenho experiências com o céu, eu sou tocado, eu sou afetado pelas verdades de Deus, circunstâncias interiores me abençoam de cura, de libertação. Mas tem o tempo da crise também, tem o tempo que a gente se sente seco, tem o tempo que parece que falta pão, e a gente, sem perceber, a gente decide não enfrentar o tempo da escassez, não enfrentar o tempo das situações contrárias, e a gente não se percebe, e a gente vai caminhando, e quando se vê, está no outro lugar, e esse lugar geográfico ali é Moabe, um lugar que a gente não tem mais acesso à congregação do Senhor. Não estou falando de templo, mas no próprio veicular da vida do Espírito que flui no corpo do Senhor. E chega uma hora, depois de perdas significativas, aquela mulher cai em si, e ela sabe, ela tem notícia, que Deus, que nunca abandona a sua terra, nunca abandona o seu lugar, o pão volta, a bênção volta sobre aquele lugar. Foi um processo de escassez, de restrições, onde Deus estava trazendo crescimento e buscava aumentar a autoridade daquele lugar, e de repente agora ela começa a precisar fazer um caminho de volta, um caminho de volta. E essa palavra, ela vem ter uma intenção de provocar, como diz o pastor Fernando, mexer com o nosso espírito, provocar em nós um lugar de refazer as nossas escolhas em um caminho de volta para a casa do pão. Só que não é uma coisa tão simples, porque são perdas. É um lugar agora de você voltar. Quem aqui não tem saudade de algumas coisas que já viveu em Deus? Quem aqui sabe de coisas que já experimentou e hoje parece que não acessa mais? Quantos de nós, irmãos, em alguns momentos nos movemos mais por aquilo que sabemos do que por aquilo que temos? Tem alguém aí que diga um amém, só para mim não me achar sozinho? Obrigado, irmão, pela sua sinceridade. Eu estava precisando muito da sua ajuda, para mim não me sentir sozinho nesse caminho de volta. Caminho de voltar. E ela faz isso. E agora, quando ela faz isso, ela vem vindo com as duas noras, Orfa e Ruth. E agora todos os olhos se voltam para Ruth, porque Ruth, profeticamente, ela representa a igreja que está fora do seu lugar de origem. Ela vem para casar com Boaz, o remidor. E Noemi aqui, ela passa a prefigurar o Espírito Santo que vai orientando e trazendo. Só que eu gostaria que você voltasse os seus olhos para a Bíblia. Versículo 7. Pelo que saiu do seu lugar onde estivera, e as suas duas noras foram com ela, e indo elas pelo caminho, voltaram-se para a terra de Judá. Para voltarem para a terra de Judá,
Você sabe a terra de Judá. Você sabe que Judá é louvor. Você sabe que Judá é da onde nasceu o Messias. Versículo 8, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada uma para a casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os defuntos e comigo. Está falando do marido que já tinha morrido e das esposas. É interessante, porque agora essa mulher que prefigura o Espírito Santo pega na mão daquelas 2 mulheres e diz: nós vamos levar você para Judá, a casa do pão, o lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus chamou, o lugar onde que Deus estabeleceu para mim. E as 2 vão junto. Só que chega uma hora que a Noemi se volta para elas e diz: filhas, voltem vocês, vão embora, se voltem para trás. Vá para o seu povo, vá para os moabitas, vá para o costume do seu povo. Acontece uma coisa, uma reação. Versículo 9, ela diz assim: o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seus maridos. E beijando-as ela, levantaram a sua voz. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tomai minhas filhas, tornai minhas filhas, porque iris comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu disse tenho esperança, ou ainda que esta noite eu tivesse um marido e tivesse filhos, vocês esperariam até que viessem a ser grande? Iriam se deter por eles, sem tomar maridos? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa o beijou, a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse porém Ruth: não me insista para que te deixe e me afaste ao teu pé, porque onde quer que tu fores eu irei, e aonde quer que pousares a noite, ali eu pousarei, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aquelas 2 moças, depois de evangelizadas, aprenderam sobre Deus, e agora tinha de uma vida de moabita, alguém que não tinha acesso ao que Deus tinha. Os moabitas não tinham acesso à congregação de Deus, mas o favor de Deus chega. E Noemi é a figura do Espírito Santo, levando a igreja para casar com Jesus, Moabe o remidor. E dentro desse acompanhamento, quando eu lia pelo Espírito, eu fiquei muito indeciso, porque chega uma hora que Noemi, na metade do caminho, Noemi se volta e diz: voltem minhas filhas, voltem para trás, vai para o seu povo, eu já estou velha, daqui para frente não tem nada que eu possa apoiar-me humanamente, daqui para frente não tem nenhuma segurança de apoio, eu já estou velha, não tenho respaldo. Se eu me casasse e tivesse hoje um filho, vocês iam esperar para esse ficar grande e vocês casar. Não tem. Até aqui nós estávamos perto de Moabe, um aperto, uma situação contrária, teria recursos para vocês se resolverem. Daqui para frente não tem nenhum apoio humano, não tem apoio natural, é fé pura por aquilo que Deus tem. Tudo que eu tenho é uma palavra de voltar para um lugar que eu nunca deveria ter saído. Eu disse: Deus, não combina o Espírito Santo mandar a igreja voltar para esse lugar. Não combina o Espírito Santo dizer para a igreja voltar para o mundo. Acontece que eram 2 mulheres, Orfa e Ruth. E esses nomes aqui são cheios de ensinos espirituais, mas órfão quer dizer amargura. O que Deus estava dizendo:
O Espírito Santo caminha com você por um tempo, uma caminhada. E chega uma hora que você vive experiências que parece que Deus diz: volta, volta, não estou mais com você. Volta. As palavras proféticas já não estou mais conectado com ela. Parece, quem aqui já teve o sentimento que uma hora que parece que Deus te larga, parece que Deus, você só sabe biblicamente que Ele não te abandona, mas nada na sua experiência te fala sobre isso. Quem sabe o que eu estou falando? Você sabe sobre Deus, já teve experiências com Ele, já teve coisas fantásticas, conhece a Bíblia, sabe pregar e coisas do gênero, mas parece que Ele te abandona. Parece que Ele te solta, e como quem diz: eu não estou mais contigo. E é interessante porque o próprio Jesus um dia tem um discurso muito pesado e muitos homens vão embora. E daqui a pouco Jesus se volta para os seus discípulos: o que foi? Vocês não gostaram não do discurso? Vão embora também, vai com eles, não precisa ficar ninguém comigo não. Eu fico imaginando, isso não é modelo de liderança espiritual? Aquele dia, quando eu li esse texto, eu dizia: isso não é modelo de liderança. Será que Jesus estaria na carne nesse dia? Não sei, porque a Bíblia diz que Ele não pecou, então Ele não estava pecando. Mas isso não é modelo de liderança. Mandar: vão embora, não gostaram, não precisa mais caminhar comigo. Não. A verdade é que até ali tem momentos na vida nós temos uma caminhada com Deus, e que Deus abençoa, Deus fala, Deus registra, Deus traz subsídios na nossa alma. A gente tem vontade de orar, tem vontade de obedecer, tem vontade de ler a Bíblia, coisas que estão ali, que é o tempo que Deus diz: eu estou contigo, mas chega um momento que Deus parece que abandona, para ver o que eu vou escolher a partir desse momento. Qual será a minha escolha quando Deus parece não me abençoar? Qual será a minha escolha quando Deus parece não concordar com as minhas emoções? Qual será a minha escolha quando Deus parece que não concorda com os meus desejos? Qual será a minha escolha quando Deus parece que não concorda com as minhas vontades? Qual será a minha escolha que Deus parece que profetizou e falou coisas e agora desistiu sobre elas? Qual será a minha escolha quando parece que Deus diz: volta, que eu não estou mais contigo? Chega um momento que Deus está dizendo: eu mostrei por muito tempo a minha escolha a teu respeito, agora criei um cenário contrário para saber a tua escolha a respeito de mim. Qual será? Qual será? Já falei isso aqui, mas vou repetir. Quando nós temos dois grandes desafios, irmãos, na vida. O primeiro deles é andar. E hoje, esse segundo desafio hoje não é comum na vida das crianças de hoje, mas na minha época era. O segundo grande desafio era andar de bicicleta. E o desafio de andar é uma coisa interessante, porque Deus, o pai, põe o nenenzinho encostado na parede, e ele diz assim: vem papai, vem. E o bebê fica ressabiado, ele quer ir, e ele fica meio ressabiado, e vem papai, mas porque é o papai, uma hora ele descola da parede e ele vem, ele dá uns 2 passinhos, dá uma paradinha, e equilibra, dá mais 2 passinhos, e quando parece que o papai vai abraçar ele, o que o papai faz? Vem papai, vem. E ele fica assim: o que aconteceu? Parecia que eu estava tão perto. Parecia que eu estava tão perto. O que houve? Mas vem papai, e ele vai. Aí ele dá mais 2 passinhos para frente, dá 3. E o papai? E agora o papai arrisca, afasta um pouquinho mais. Ele diz: meu Deus, o que houve? Mas agora ele já aprendeu que se o papai chama, ele vai e ele pode andar, aleluia. E daqui a pouco ele vem papai, e aí ele se empolga, dá 2 passos mais forte e cai. Quando ele cai, ele começa a chorar.
Ai, papai, o que aconteceu? O Senhor que chamou, o Senhor disse que ia me abençoar, o Senhor falou que eu sou profeta, que eu vou andar nas nações, o Senhor me disse, e tal, e falou tanta coisa, e agora o Senhor me deixou cair. E o papai pega no colo, levanta e disse: filho, eu só quero que você ande, eu jamais vou te deixar. Eu não estou me afastando, eu estou querendo que você ande. Mas se a criança chorar muito, não quiser mais andar, sabe o que vai acontecer? O papai pega ela no colo. Só que amanhã vai botar na parede de novo para começar tudo de novo. Você quer colo ou você quer andar? Quer colo ou quer andar? A escolha de andar implica em se machucar. A escolha de andar implica em tais coisas. Até que ela aprende a andar. E agora o pai diz, mais tarde o pai compra uma bicicleta. Disse: agora, filho, você vai conhecer uma velocidade que você não conhece quando anda. E põe o filho em cima da bicicleta. A bicicleta não é só assim. Hoje eu estou falando do meu tempo, tinha bagageiro. Aí era diferente. Por quê? Porque agora você não vê mais o papai chamando. O papai segura no bagageiro, agora é por voz. Agora é uma orientação. Não é mais por vista, não é mais por toque, mas é por quanto você obedece o que o papai diz. E o papai segura e diz: pedala, filho, pedala. Não olha para a roda, olha para frente. Não olha para a roda, olha para frente. Quem sabe o que eu estou falando? É, tão velho. Já estou quase a idade do pastor Luiz já. Aí, segurando ali. E a gente diz: só que é complicado. Agora é complicado aprender a andar de bicicleta. Por quê? Porque ele tem um mecanismo pronto que o papai ensinou sobre andar. Para aprender a andar, o papai dizia assim: olha, se for cair, para. E agora de bicicleta o papai disse: se for cair, pedala. E agora, pai solta, ele cai, pai solta, ele cai. Meu pai, o pai me ensinou assim, o pai me ensinou assim, nessa medida. Agora para uma próxima medida são outros ensinos. E daqui a pouco então ele aprende, ele vai. Pai está segurando, estou segurando, pai está segurando, estou segurando, o pai já soltou. Aí lá na frente ele cai. Quando ele cai, descobre que o pai não estava segurando. Todo ralado, porque agora não é um machucado de cair, de andar, agora é rala. Todo ralado. Ai, o pai soltou, não podia imaginar. Não, filho, eu não te soltei. Quantas vezes você cair, eu vou te levantar. Eu só quero que você conheça as velocidades maiores. Quais são as minhas escolhas? Quais são as suas escolhas? Não me diga quanto que você é espiritual. Eu posso falar sobre o seu dia de amanhã. Eu posso falar sobre o seu futuro. Não me diga quanto você tem de fé. Não me diga quanto que você está orando. Me diga sobre as suas escolhas de hoje. E sem precisar ter revelação, dá para dizer muito como estará o seu dia de amanhã. Porque as suas escolhas de hoje vão definir os seus dias de amanhã. Essa mulher, acontece uma coisa naquele dia. A Bíblia diz para as duas: voltem. Porque tem hora que Deus parece que solta a gente para ver as nossas escolhas. Sabe o que acontece quando elas duas ouvem aquilo? A Bíblia diz que as duas choram muito. As duas choram. Deixa eu achar uma mulher aqui. Choram aos pés de Noemi. Beijo Noemi, as duas. Só que sai dali, elas não têm a mesma escolha. Você pode acabar um culto, irmão, vim aqui chorar por causa da palavra.
E isso mostra um bom início. Mas quando você sair dessa porta, a sua escolha vai definir o seu destino. As duas choraram. As duas beijaram, pastor Fernando. Só que quando terminou o beijo, o choro, o remorso, toda aquela dor, tudo aquilo que parecia ser tão espiritual, quando acabou o culto, uma voltou. E a outra disse assim: não adianta você voltar embora, me mandar embora. Não adianta. Agora que eu já vivi o que eu vivi, que eu já fui tocado do jeito que eu já fui tocado, o que eu já vi, o que eu já experimentei, não tem mais escolha para mim, Deus. Eu escolhi o Senhor. Eu vou trabalhar nas escolhas tuas, Pai. Eu vou trabalhar nas suas escolhas. As duas choraram muito. As duas se quebrantaram muito. Mas Orfa teve uma escolha. Noemi teve outras escolhas. Às vezes a Luciana me chama a atenção sobre algumas coisas. Eu digo: amor, eu sei, eu estou errado, eu preciso mudar. Seja sério, só isso não basta. Não adianta torcer para o carro não bater, irmão, tem que desviar. Eu odeio essa frase da Luciana, porque eu quero ser espiritual nessa hora. Estou confessando, eu estou quebrantado, irmão. E eu estou esperando que ele: não, amor, mas assim não, Deus vai dar vitória, é assim mesmo, tal. Mas ela com aquela frieza, tranquilidade, sereno, amor. Ela disse: sério, só que só isso não adianta. Como diz o pastor Luiz Hermínio, o despertador pode te acordar. Ele tem o poder de te acordar, mas não tem o poder de te tirar da cama. Sair da cama é uma escolha sua. Irmãos, nós estamos gritando por Deus e com Deus, tendo escolha separada daquilo que Ele escolheu. Os céus e a terra já receberam um recado para te abençoar e para me abençoar. Já não depende mais muito de Deus. A decisão de Deus já está estabelecida. Agora, a nossa escolha. Só que agora a Ruth, ela tem um caminho de voltar. Aí Noemi diz: então vamos embora. E elas voltam. Versículo 12. Versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu. Alguém poderia dizer isso? Onde quer que tu morrer, Jesus, eu morro eu. Então eu já sei até o lugar da minha morte. Ali serei sepultada, faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que todo estava resolvido para ir com ela, deixou de falar isso. Assim, pois, foram ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chames Noemi, chames Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Irmãos, a amargura gerada por Deus, ela não é ruim, não. A amargura, a tristeza, o evangelho moderno roubou a bênção da tristeza. O evangelho moderno roubou a bênção da dor. Glória a Deus pela tristeza e pela dor, segundo Deus, que me faz ver que eu larguei a casa do pão e estou colhendo e andando nas campinas de Moabe. Versículo 20, versículo 21. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Porque pois me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim Noemi voltou com ela e Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. E tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque. E era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo
e apanharei as espigas atrás daqueles cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Pois foi, chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe sorte a uma parte no campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: esta moça é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E disse-me ela: deixai-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser por um pouco que esteve sentada em casa. Ruth agora pega esse caminho de voltar. Sabe o que acontece, irmãos? Quando ela chega na terra da promessa, no lugar que Deus estabeleceu, que Noemi nunca devia ter saído, Ruth está ali. Ela chega e ela pede aos segadores, aos colhedores: posso ficar colhendo espigas do chão, vocês me deixam? Posso ajudar? Não dá tempo de ler. Mas havia uma lei em Israel, que o estrangeiro, ele deveria receber uma autorização para ajudar na colheita. E da colheita, a lei era: as espigas que caíram no chão, aquelas que vocês iam botar no cesto e caiu no chão, dessas vocês não podem pegar. Essa é dos estrangeiros. Então o estrangeiro chegava, trabalhava para a colheita, e depois as espigas que caíam no chão, eles iam colhendo, era deles. Por isso que quando aquela mulher cananeia pede para Jesus curar a sua filha, e Jesus diz assim: não, eu não vim para os cachorrinhos, eu vim para os filhos. Jesus estava dizendo: eu vim para os judeus. Só que ela diz: eu não vim para os cachorrinhos, porque cachorrinhos era o apelido de quem não era judeu, um dos apelidos. Aquela mulher se volta para Jesus e diz: é verdade. E Jesus ainda fala: os filhos comem as mesas. E ela diz: é verdade. Só que os cachorrinhos comem das migalhas que caem de cima da mesa. Quantos conhecem essa história? E Jesus olhou para aquela mulher. A Bíblia diz que Jesus tinha ignorado aquela mulher. Estava trabalhando com o orgulho dela. Estava trabalhando com o orgulho dela. E ela disse para ele: é verdade, mas os cachorrinhos têm direito de comer das migalhas que caem de cima da mesa. E Jesus parou tudo e disse: eu sou obrigado a atender essa mulher. Eu não tenho mais o direito de não atender essa mulher. Sabe por quê, irmãos? Ela foi na palavra do Deus de Jesus, dizendo: está escrito na palavra do teu Deus, que o que cai no chão é do estrangeiro. Expulsar o demônio que atormenta a minha filha há tantos anos, isso para ti é migalha. Eu tenho direito. E Jesus disse para aquela mulher: ah, mulher, porque tu vencesse o teu orgulho e voltasse para a palavra, tu tem direito. Tu tem direito. Aquela mulher foi se ajoelhando, Ruth, pegar espigas. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente sai do lugar da promessa, quando a gente sai daquele lugar que Deus chama para um caminho de volta, a gente ouve Deus dizendo: vem de volta, porque eu sou teu pai, porque aqui eu te abençoo, porque aqui, irmãos, isso é fantástico. E muitos querem, muitos se apontam
Alguns só chegam até onde Orfa foi. Outros, como Ruth, vão mais. Mas quando chega o processo da humilhação, de você ter que viver o processo, de pegar a espiga, de se humilhar, de quebrantar. Essa menina Ruth, não dá tempo de ler, irmãos. Ela vai ganhar um processo de retomada, de ganhos em Deus. Às vezes, todos nós, ouvindo uma palavra de Deus, a gente diz: eu preciso voltar. A gente até se chora, a gente até se quebranta e gera remorso. Mas o processo de viver, começando pelas migalhas, viver a perda, viver o quebrantamento, é um processo. O caminho de volta é um processo. Com uma cara assim, bem assim mesmo, assim, se você puder olhar para a pessoa do lado, o caminho de volta é um processo. Irmãos, nós estamos sendo chamados. Nós estamos sendo chamados a um caminho de volta. E vou te falar uma coisa: pregado é lindo, mas nós vamos ter que nos quebrantar. Vamos ter que vivenciar os passos da volta, os passos do nosso retorno. Eu tenho conversado com os pastores e eu tenho dito: eu preciso dar as mãos com vocês. Nós precisamos nos ajudar. Obrigado pelo pastor Fernando, que disse: nós não podemos se apartar dessa palavra. Chega uma hora, irmãos, um dos desafios meus hoje é não ler a Bíblia como um pregador. Quando eu vou ler a Bíblia, meu maior desafio é fechar o olho e o ouvido do pregador que tem dentro de mim. Porque chega uma hora que você lê a Bíblia para pregar, não lê mais a Bíblia para se alimentar. E você se torna um grande pregador desnutrido. Você tem versículo bíblico para ajudar todo mundo, mas não tem para se ajudar. Quando o povo passou o Mar Vermelho, que o exército faraó veio atrás, o povo chegou para Moisés e disse: Moisés, não tinha cemitério lá no Egito, não tinha cemitério lá, o Senhor trouxe aqui para a gente morrer aqui. E Moisés disse: fica tranquilo, gente, fica firme, Deus vai dar vitória, Deus vai fazer coisas tremendas. Os egípcios estão chegando amanhã, vocês não vão ver nenhum deles vivo aqui, porque Deus vai dar vitória. Versículo seguinte está assim na Bíblia. Deus disse a Moisés: por que tu clamas a mim? Mas calma, a Bíblia não mostra que Moisés clamou a Deus. O que mostra que a Bíblia escondeu a oração de Moisés. Moisés foi para Deus, para eles eu disse que o Senhor vai quebrar tudo, vai arrebentar. Agora o Senhor faça alguma coisa, por favor. Moisés tinha uma palavra para o povo, mas não tinha para ele. Um dia, Jesus entra no barco de Pedro, na beiradinha assim da praia, do mar. Entra ali e começa a pregar para a multidão. Pedro senta no lado do barco, dentro do barco, naquele lugarzinho, Jesus pregando. Naquele dia Jesus curou enfermo. Naquele dia Jesus restaurou casamento. Jesus despediu a multidão, saiu todo mundo abençoado. Só tinha uma pessoa que não foi abençoado. Só uma pessoa que se sentia frustrada ali. Quem era? Pedro. Pescou a noite toda, não pegou nada. Jesus usou o barco dele para abençoar todo mundo. E quando vai todo mundo embora abençoado, está ele ali. Continuou sem peixe, noite toda sem pegar nada. Você já teve a sensação de ver Jesus usar o seu barco para abençoar os outros, mas você mesmo não se sente abençoado?
Você já teve a sensação? Aí Jesus disse assim: Pedro, agora vamos fazer uma coisa, Pedro. Pega o teu barco, leva cá para o fundo, longe da praia, do barulho, gente passando vendendo picolé, pipoca, traz para cá no fundo, que agora eu vou abençoar você, porque Pedro, para usar a sua vida, o seu barco, para abençoar os outros, eu não preciso da tua oração, nem da tua consagração, nem da tua dedicação. Agora, para aquilo que eu quero fazer em você, aí aqui na beirada não dá. Vem cá, se separa para ficar comigo. Se separa para ficar comigo. Só que esse caminho de volta é um caminho dolorido. É um caminho, irmãos, de humilhação. É um caminho da faxina. Como a mulher da dracma perdida, que teve que fazer uma faxina. Não é a limpeza, não. Que a gente só arruma o que está fora do lugar. Não, é faxina. A faxina você não tira só o que está fora do lugar. A faxina você tira tudo que está no lugar. A faxina você mexe temporariamente em tudo, para depois botar cada coisa no seu devido lugar. Por quê? Porque talvez a maioria das coisas que estão fora do lugar hoje, a culpa está naquilo que está no lugar. Mas traz conforto para mim. Às vezes dentro da sua casa, a sala de oração, a sala da televisão pode estar no lugar da sala de oração. E tá bom. Na limpeza eu não vou mexer nisso, mas na faxina eu vou. A faxina exige perdas. O retorno exige. E tem uma coisa da faxina, quem é marido aqui sabe. O dia da faxina é o dia do mês onde tua mulher fica mais feia possível. Aí a mulher diz assim: não traz ninguém para comer aqui, não traz ninguém, porque eu estou fazendo faxina, está tudo fora do lugar, que nada, porque ela está feia. Às vezes a gente precisa fazer um retiro de casais, alguma coisa, tem que bater foto dos casais, tem que aproveitar um evento, porque naquele dia ela está arrumada, ela aceita bater foto. Mulher só aceita bater foto quando está bonita. Tem até uns truques, faz assim para ficar fino, faz assim para não sei o quê. A faxina, irmãos, vai deixar nós feios. A faxina vai deixar a gente feia. Nós vamos precisar fazer escolhas. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós conhecemos que a alegria do Senhor é a nossa. Então, poderíamos dizer que a nossa força é o quê? A alegria do... Então não é a minha alegria que é a minha força. É a alegria do... O que Deus está me chamando hoje, chamando você. Nós vamos ter que fazer escolhas, irmãos, do caminho de volta. Só que essas escolhas não vão te deixar alegre. São escolhas que vão nos deixar triste. São escolhas que vão doer. Mas sabe o que vai acontecer? Deus vai se alegrar com isso. E sabe o que vai acontecer depois? Você vai ter dor, vai estar triste, mas vai estar forte. Porque o Senhor está alegre. E a alegria dele é a sua força. Hoje nós estamos como crente muito alegre, mas estamos fracos. Eu posso fazer escolhas que me deixam alegre, mas não Deus. Aí eu sou um alegre fraco. E num caminho de volta, vamos ter que fazer escolha, irmãos, que vão nos deixar triste, que vai doer, mas vão nos deixar forte, porque o Senhor estará alegre. E a alegria do Senhor é a nossa força.
Eu não gosto de ficar dizendo, fala isso para o teu irmão do teu lado, mas tem hora que parece que precisa. Não fala nada, só olha e diz assim. Eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Irmãos, indo elas com Noemi até um caminho, irmãos, até certo ponto, tem algumas coisas que são toleráveis. De um ponto para frente, irmãos, você entra em âmbitos de guerra, que alguns caprichos, alguns vícios, algumas, como dizia minha mãe, algumas bardas, não vai dar mais, não vai dar para ir. Nós estamos numa cidade praiana. Quando eu era garoto, ia para a praia, escondido da minha mãe. E a gente, garoto, a ideia que a gente tinha que a onda era de 3 metros. Hoje eu olho ali, meu Deus, as ondas agora de cabeçudas são baixinhas. Não, eu é que era criança, pequena. E nós chegávamos num momento terrível, que é a hora da quebradura da onda. Porque ou você avançava e não dava pé, ou você voltava de vez e não tinha graça. Sabe por que muitos de nós estão sofrendo? Porque não tem graça. Porque nós não queremos atravessar a quebradura da onda para ficar sem dar pé. Perdeu o controle. Irmão, se nós não fizermos algumas escolhas hoje, as escolhas falarão por nós amanhã. Em Deus, a maioria das escolhas que Deus te exige, elas vão dizer assim, ó, te priva um pouco hoje, perde um pouco hoje e tenha ganhos duradouros. As escolhas da carne dizem assim, não, você não precisa estar passando por isso hoje, sofrer isso hoje, não. Só que não adianta, toda escolha vai trazer privação. Toda escolha vai trazer privação. A gente que pastor de casamento, filho não casa, filha não casa, filha não faça. Não, pastor, mas Deus me mostrou, Deus falou. É interessante quando Deus fala para casar e depois fala para separar. É fantástico. Deus falou, Deus disse, não faça isso. Não, Deus falou, Deus faz. Não quis ter aquela perda, não quis ter aquela renúncia, não quis ter aquela privação. Só que depois casada, com um casamento ruim, se priva uma vida inteira e tem que renunciar uma vida inteira. Um monte de coisa. Não quer abrir os olhos antes de casar, depois vai ter que fechar para muita coisa depois de estar casado. Escolhas, irmãos. Nossas escolhas definem os nossos destinos. O diabo, a carne, ele diz, não te priva. Deixa eu falar uma coisa para você. Daniel chegou na Babilônia. Deixa eu orar, vou acabar, irmãos. Daniel chegou na Babilônia. E ele, Nabucodonosor, que era um homem politicamente inteligente, ele olhou e viu que tinha uns moços de Israel, judeus, que eram cultos, intelectuais, eram bonitos, jovens, fortes. Ele contratou um homem e disse, pega esses moços aí, traz eles para comer aqui na mesa, os manjares da mesa do rei da Babilônia e os vinhos da mesa do rei da Babilônia. E Daniel chamou aquele homem que estava selecionaram no meio daqueles jovens, Daniel e os seus 3 discípulos. Aí Daniel disse, amigão, você pode dar uma força. Fala, Daniel. Não tem como eu não comer dos manjares da mesa do rei da Babilônia, nem beber do vinho da mesa do rei da Babilônia. Eu queria só comer verdura e tomar água. Aquele homem disse, não, faz isso, vai dar problema. Por quê? Porque quando Nabucodonosor passar para dar uma supervisão aí, vai ver que vocês estão mais fracos, franzinos. Eu vou perguntar por quê, aí vai dar problema para mim. Daniel disse, mas vamos fazer um negócio nós dois? Cara, deixa 10 dias só, porque por 10 dias Nabucodonosor não passa aqui. Só para você fazer um teste. Tá bom, Daniel, você é um cara legal, vamos fazer então. A Bíblia diz que depois de 10 dias, Daniel e seus discípulos eram os mais bonitos e os mais fortes, os mais formosos.
E eles passaram a comer verdura e tomar água, e não comeram da mesa da Babilônia. Sabe o que acontecia, irmãos? Depois de um tempo, sabe o que acontecia? Cada vez que vinha um aumento para aqueles jovens, vinha para todo mundo. Cada vez que vinha um imposto para aqueles jovens, vinha para todo mundo. A vida de Daniel e a vida daqueles 3 jovens não tem nenhum benefício. Cada vez que tinha uma janta, aqueles jovens olhavam tudo, os manjares da Babilônia, o vinho, olhavam para Daniel, comendo verdura e água. Cara. Daniel comendo verdura, água, os três discípulos, o diabo ali dizendo: está vendo? Vocês escolhem se separar, se consagrar. Eles não escolhem nada disso, e o mesmo bem que vem para vocês, vem para eles, o mesmo mal que vem para vocês, vem para eles. Que adianta todo esse cuidado? Irmão, não mudou nada para Daniel e nem para eles. Até vinha a cova dos leões. Até vinha a fornalha. Você vive uma vida desleixada, irmão, não muda nada para quem vive e para quem não vive. Até vinha a fornalha. Até vinha a cova dos leões. Aí a sua escolha vai definir como é que vai ficar no outro dia. E a fornalha vem. E a cova dos leões vem. Por isso, fazer escolha, irmãos, para um caminho de volta. Para as coisas simples. Para as coisas puras. Para aquilo que nos protege. Para aquilo que nos guarda. Não é muito não, irmão. Vou falar uma coisa para você. Eu vou ter que dizer isso. Depois edita. Depois edita. Vou dar uma receita para um casamento duradouro. 30 minutos por dia de uma conversa. Vou diminuir isso. 20 minutos por dia de uma conversa. Só vocês dois. Sentado, conversando sobre vocês dois. Em um beijo de língua por dia. Você não se separa. Ah, você falou que tem que orar, jejuar. Tem, certamente tem. Mas o que nos faz perder não são as grandes coisas. O que nos tira dos propósitos é quando a fome e a escassez, a gente vai para as campinas de Moabe. Mas uma hora Deus diz assim, Deus te aflige, Deus te põe amargura, e diz: volta, tem um caminho de volta. Cara, mas é um processo. Leia Ruth em casa. Ela vai ganhando um favor, depois outro favor, depois outro favor, até que ela ganha um lugar em Deus, de que a prioridade dela era deitar aos pés do remidor. Ah, meu irmão, aos pés do remidor. E vou te falar, glória a Deus pelos eufemismos da Bíblia. Glória a Deus pelos eufemismos da Bíblia, para a gente não escandalizar. Mas se você quiser saber o que é pés na Bíblia, muitas vezes leia Cântico dos Cânticos, aquela pouca vergonha que está lá, e você vai saber que quando Ruth deitou aos pés de Boaz, não foi aos pés que ele deitou. Já lavei meus pés, como posso voltar a ter intimidade? Você acha que foi os pés que ela lavou? Como diria alguém na televisão, me ajuda aí. Ela ganhou um lugar de intimidade com aquele homem, com seu remidor. E isso a promoveu. Então não é só uma moabita ganhando o favor de Deus. É alguém que voltou passo a passo. E esse é o chamado de Deus. Se você puder ficar de pé comigo. Se você puder entender, Deus está nos chamando. O Senhor está nos chamando. Como pregador pregado dessa noite, eu gostaria de me unir a você em oração. E como quem profeticamente faz uma escolha de volta. Eu não quero que isso seja rotineiro, mas se você puder, como quem se desloca profeticamente, se você puder, quiser chegar aqui na frente,
fica livre. Eu vou dizer, não, vai embora, o culto já acabou, se você quiser vai para casa, eu vou fazer igual o Noemi. Vocês, não, eu preciso ir na frente, me jogar no chão. Não me peça para ir embora agora, pastor, depois que você pregou, não me insiste para voltar, eu vou ir. Como pregador pregado dessa noite, eu quero me jogar com você, voltar para as coisas simples de Deus, voltar para o frescor do Espírito. Eu não quero andar no movimento de Moabe. E vamos viver o processo da volta, um processo de humilhação, um processo de começar juntando espigas. Lá atrás a gente não tinha problema de juntar espigas, mas depois de um tempo a gente parece que tem dificuldade. Oh Espírito Santo, Espírito de Deus, por isso eu voltei, Pai. Por isso eu voltei, Pai. ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Quero voltar para os seus braços. Ore ao Senhor. Voltar para os seus braços. Ore ao Senhor. Abba, Pai. Tem uma promoção que nos espera, mas tem um caminho de volta. Para os seus braços. Voltar para os seus braços. Ore a la basura marcando roba la sorra bacana. Escolhas. Voltar para os seus braços. Escolhas que definem destinos. Voltar para os seus braços. Ora la basura bacando roba la sorra. Espírito Santo, Santo tempo que esperei pra te encontrar. Já faz tanto tempo que eu não vivo tua paternidade. Joguei tuas pérolas ao chão, não dei valor ao que dizias de mim. Hoje conheço que sou filho e não mais servo. Joguei tuas pérolas ao chão, não dei valor ao que dizias de mim.
Quando você chegar em casa, por favor, são só 4 capítulos. Acabe de ler o livro de Ruth, mas eu vou ler só o arrebatamento da igreja aqui no livro de Ruth. Depois que ela cresce num processo, que ela avança, depois das espigas, ela vai ganhando promoções. Capítulo 3: E disse Noemi, que é o Espírito Santo, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar descanso para que não hei de eu buscar descanso para que fiques bem. Ora, pois, não é Boaz em cuja moças estivestes de nossa parentela, a igreja? Eis que esta noite ele padejará cevada na eira. Lava-te e unge-te e veste os teus vestidos e desce a eira. Porém não te deixes a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que ele se deitar. Então entra e descobre-lhe os seus pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio a deitar ao pé de uma meda. Então veio ela de mansinho, e lhe descobriu os seus pés e se deitou. Versículo 8, o arrebatamento. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. Eis que à meia-noite, eis o noivo, havia uma mulher aos seus pés. Eis que à meia-noite estremeceu o homem, e havia uma mulher aos seus pés. O Senhor vai nos levar a esse lugar. Essa noite, não é nem a noite, não me senti muito no direito de orar por você, mas de receber oração junto com você. Por isso, Pai, nós entregamos nossa vida no Teu altar. Senhor, nós não queremos ser órfãos. Não são as lágrimas, não são as lágrimas, não são os remorsos, meu Senhor. São as atitudes das nossas escolhas. Queremos ser Ruth, Pai. Nos encoraja, Deus, a buscar esse lugar. Nos encoraja a fazer escolhas que não contabiliza perdas, escolhas que não contabiliza, Senhor, o pseudo regresso, escolhas que nos fazem avançar para Ti, escolhas que fazem avançar para Ti. Nos ajude, Senhor, a voltar a valorizar as migalhas, para não nos embriagar com muito. Ajude-nos a nos valorizar um pouco, Pai. Leva-nos a um lugar de escolhas, leva-nos a um lugar, Senhor, em Ti. Vem com Teu favor, vem com Tua graça. Nós queremos orar como Ruth. Aonde Tu fores eu irei, aonde o Senhor se mover, nós queremos nos mover. Nós escolhemos andar contigo, Deus. Nós escolhemos voltar às primeiras obras. Nós escolhemos devolver o nosso coração com exclusividade a Ti. Libera sobre nós o Teu favor. Nos faz Ruth, ó nosso Boaz. Nos faz Ruth, ó nosso Boaz. Arranca de nós a órfã, Senhor. Arranca de nós o choro, a lágrima, o remorso que não vem acompanhado de escolhas que são frutos de arrependimento. Nós queremos nos voltar para Ti. Nós queremos nos voltar à casa do pão. O Senhor está abençoando a casa do pão. Amém? Que você tenha uma semana muito abençoada. Olha para mim, eu vou abençoar, vou liberar você em oração, mas olha para mim. O céu e a terra já receberam palavras a nosso respeito. Agora são nossas escolhas. Sabe o que eu fico pensando? Às vezes eu faço alguma escolha e o céu fica ali: não faz essa escolha, Juscelio, não faz essa escolha, vai lhe faltar coisas. Eu quero liberar coisas.
Que seja uma semana de escolhas acertadas. Que seja uma semana de decisões espiritualmente inteligentes. Que seja uma semana que você escolha estar forte, não alegre. Que seja uma semana abençoada para todos nós. Em nome de Jesus.